Então, o chinês, quando fez esse processo, ele falou o seguinte: céu e terra, né? Céu e terra. E todas as desordens são desordem de céu e desordem de terra, né? Desordem de yin e desordem de yang. Aí a gente vai ter que, nós vamos precisar entender qual é a nossa, para que a gente tempere isso aí. Nós precisamos temperar isso aí, né? Entender que determinadas situações, à medida que nós fomos calejando, né? Muitas coisas são calejadas, não são calejadas. Você não desenvolve uma habilidade porque você caleja. Eu não estou falando que calejar é sofrer, tá? Estou falando que você cria o calo ali, aprende o caminho. E depois que você aprendeu o caminho, você faz outro caminho. Porque se você ficar só naquele caminho, também, né? Pode ser que te falte. Então aí nós estamos lidando com questões que são semânticas, que são conceituais, para entender aonde que a gente está. Eu sempre digo que uma pessoa é capaz de entender a vida dela quando ela faz assim. Isso é céu e terra. Se ela entende o que significa isso para ela e ela sabe o que cabe nesse espaço. Pronto. Mas para chegar aí, ela tem que parar de lutar com o que acontece quando ela inspira e quando ela expira. Que ela perceber que ela precisa inspirar, conter, e ela também precisa soltar. Que a inspiração, o que é a inspiração? É soltar tudo que eu tenho. E quando eu solto tudo que eu tenho, eu me desarmo. Azar, ó. Desisto de ficar segurando aqui, retendo minha posição no mundo, achando que eu sou isso, que eu sou. Ah, mas se eu me soltar, não vai vir alguém me dar uma bangornada pelas costas, e aí eu vou morrer, vou cair, vou ficar desamparado. Mas azar se isso acontecer. Você não vai impedir que alguma coisa te atinja. Então você não tem que estar preparado para algo que vai te atingir. Porque você não vai estar preparado nunca para tudo, né? Porque quando você faz isso aqui, se você realmente faz esse movimento, aqui você já se preparou para tudo. Se você exterioriza, quando você exterioriza sua energia, você tem que ter a mesma ideia quando você interioriza sua energia. Quando você exterioriza sua energia, você está se jogando para o mundo do jeito que você é. E quando você interioriza sua energia, essa energia, você está interiorizando não só você, aquilo que você jogou para fora, você está interiorizando tudo que a vida está te dando. Então, quando você inspira, por que no Qigong você... E quando você faz esse movimento, que é o movimento da fênix, né? A fênix é fogo, né? Mas quando você interioriza, é como se você aspirasse todo o vapor das nuvens, né? E trouxesse isso para dentro de você, você traz a água para dentro, e essa água se transforma e você, né? Então, quando você interioriza com o mínimo de filtro que você tem, né? E aí isso já está implícito, né? Que quando você percebe os 3 trigramas básicos chineses que criaram, né? Céu, terra, água, fogo, trovão, vento, lago, né? Quando o chinês diz assim, olha o lago, você vai lá e absorve a energia do lago. Mas no lago tem a água, no lago tem o fogo, no lago tem a terra, no lago tem o vento, no lago tem a montanha, no lago tem o trovão. Mas aí ele diz assim, não, parei. Melhora aí o teu foco e traz o lago. Traz a essência do lago. É justamente para que você entenda que no momento em que você vai inspirar, tudo vai vir a você. Daí que se usa a palavra inspiração para o artista, né? Por que o artista precisa estar inspirado? Porque quando ele está inspirado, ele está sem filtro.
Já viu um artista, um bom escritor, uma boa, entre aspas, né? Aquele escritor que está escrevendo na melhor performance dele, ele bloquear uma ideia, dizer, não, eu não vou falar sobre isso no meu livro, eu não vou escrever assim, eu não vou escrever assado. Ele pode até usar uma métrica, né? Um terceto, um quarteto, não sei o quê, mas dentro daquela métrica ele está livre. Ele está livre dentro da métrica. A pessoa que conhece a obra e que entra na obra percebe que ele está dançando ali dentro, está livre. Como diz o Nietzsche, o Zaratustra, eu não acredito num Deus que não saiba dançar. Né? Está no Zaratustra. Vocês querem que eu pegue ali e leia? Está aqui no Zaratustra. Né? Por quê? Porque é um balanço. Se a pessoa ainda não aprendeu na vida dela que tem um balanço, ela está equivocada ainda. Então, eu sempre trabalhei, há muitos anos que eu trabalho com respiração. Há muitos anos que eu trabalho com respiração. E há muitos anos que eu digo para as pessoas assim, aprenda a respirar. Mas a pessoa acha que respirar é um ato mecânico, né? A pessoa que aprende a respirar, dentro dessa perspectiva, ela aprende quem ela é. Ela aprende simplesmente quem é o seu céu e quem é a sua terra, né? Solte o ar aí, expira. E quando a pessoa expira, ela diz assim, nossa, né? A pessoa que expira, ela expira e se esparrama. E quando ela se esparrama, ela diz, nossa, olha o que está saindo de mim. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. E quando ela está vindo, quando ela está inspirando, nossa, olha o que a vida está me trazendo. Para que você entenda o que é isso aqui, ó. Isso é fundamental. Muita gente pensa que a hora da morte é uma hora de tristeza, é uma hora de pesar. Uma pessoa que vê uma pessoa morrer, seja quem for, até pode ser um familiar seu, você vai ver que naquela hora tem paz. No momento em que uma pessoa nasce, tem paz, tem muita paz no momento que uma pessoa nasce. No momento que acompanhar uma pessoa nascer é um privilégio fantástico, né? E acompanhar uma pessoa partir dessa matriz também é um privilégio. Só que nós precisamos... não tem regra para nada, né? Na vida não existe regra, mas tem uma coisa fundamental. Para que você entenda esse fluxo, você precisa ver ele acontecendo dentro de você, né? Mas como? Não sei. É você que tem que saber. Como é que eu vou saber como é que isso acontece em você? Eu sei como isso acontece em mim, né? E eu posso te dar um testemunho de como isso acontece em mim, mas não vai ser nenhum décimo do que pode acontecer com você. Mas que para acontecer isso com você, você precisa entender isso aqui. Todo tempo. Então, veja, quando você pode ver... Eu tive e tenho, né, na minha profissão, na minha atividade, a possibilidade de olhar para as estruturas, fazer uma ausculta cardíaca. Eu gosto dessas coisas, pegar um pulso, às vezes usar um estetoscópio, ficar ouvindo as bulhas cardíacas lá. Bum, tá, bum, tá, parece a bateria da Mangueira, né? Porque a bateria da Mangueira tem o surdo de primeira, mas aí eu tenho que falar isso aí para vocês outro dia, que tem a ver com música. O surdo de primeira é aquele surdo que dá... É só a Mangueira que mantém isso, hein, no carnaval brasileiro, surdo de primeira. E é fantástico, fantástico, né? E tem o surdo de segunda, que seria a segunda bulha cardíaca. Pum, bum, tá, bum, tá, bum, tá. Então a bateria da Mangueira é um coração, né? Interessante. Então veja, aí, voltando à inspiração, a inspiração que você tem, ela é diretamente proporcional ao seu Shen, né? O seu Shen, se ele tiver mais característica de Sherlock Holmes do que Comissário Gordon, agora estou falando dos quadrinhos, né? Mais característica de Sherlock Holmes de Comissário Gordon. O Comissário Gordon é aquele lá do Batman, né? Que prende as pessoas lá, não sei o quê. E o Sherlock Holmes é o investigador, né? Para você perceber o que entra
E o que que sai? Aí você vai perguntar, como assim que entra e que sai? Entra tudo e sai tudo. Entra tudo na sua experiência humana vivencial e sai tudo dela, né? A tendência é que a expiração seja muito mais escondida e muito mais negada do que a inspiração. A inspiração já é jogada às traças, né? Porque as pessoas têm uma... Às vezes assim, expira fulano, expira Beltrano. Parece que ela... Né? Por isso que é muito bom trabalhar na água e é muito recomendado as pessoas fazer mergulho e tal, apneia e fazer todo esse tipo de situação. A pessoa precisa saber o que que ela faz com o que ela sente, né? É isso que vai trazer a lucidez. É a pessoa saber o que ela fazer com o que ela sente é que vai vai trazer a lucidez. Quando a lucidez não aparece, é porque você não sabe o que está fazendo com o que você está sentindo. Você não sabe onde colocar. Em qual espaço que eu coloco isso? Eu me desfaço disso ou eu guardo? Eu jogo embaixo do tapete ou abro a janela e solto no vento? Né? Você fica na dúvida do que fazer, né? Porque você está entre uma coisa e outra, né? Então, eu acho que isso vem de alguma forma, né? Para mim, essa coisa de morrer e de viver, para mim, são questões de um foro muito individual, porque as duas coisas são ritos. Tanto a vida como a morte são ritos, né? Existem processos que estão acompanhando isso, que estão dando sustentação para isso. Existe um conflito muito grande, gigantesco, nesse corpo ao qual eu me digo pertencer e também na possibilidade de me desfazer desse corpo. Não é só me desfazer no sentido de perceber o fim desse corpo em algum momento, mas eu estou falando no desfazer até no cotidiano. Desfazer dessa persona no cotidiano. Me desvestir disso, né? Ficar nesse espaço e criar, gerar mais e mais reflexão. Nós temos um limiar muito complexo aí, muito sutil, como é que eu vou dizer, milimétrico, minucioso nesse câmbio entre aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou, né? Aquilo que eu não sou está muito relacionado com essa inspiração, né? Aquilo que eu recebo. Porque aquilo que eu recebo ainda é o que eu não sou, porque eu não sei o que eu estou recebendo, né? E aí que eu falo da questão de absorver energia, né? Por isso que grande parte das pessoas tem dificuldade de absorver energia. Isso é da humanidade, sabiam? Eu quando vou em grupos de trabalho aí, eu escuto das pessoas que elas têm a facilidade para exteriorizar a energia e elas têm dificuldade para absorver energia. Porque esse absorver, ele é um salto no escuro, né? É um salto no vazio. Porque você não sabe o que você está absorvendo. Ao mesmo tempo que você precisa desenvolver, você vai desenvolver, você vai adquirir habilidades, a vida vai te instruir habilidades, né? A gerar e gerar habilidades para você perceber que quando você aprende a ser seletivo, você entra num espaço de não seletividade. Você entra num espaço de não seletividade quando você aprende a ser seletivo, né? É igual quando você está escutando, você tem habilidade de linguística, né? Escutando alguém falando em outra língua e você está traduzindo dentro da sua cabeça aquilo, um outro idioma, né? A pessoa está falando em francês, você entende um pouco, você está traduzindo para a sua língua mater, né?
é a mesma ideia, né? A possibilidade que você tem de ampliar o seu dicionário, seu vocabulário cerebral, é diretamente proporcional àquilo que você vai conseguir expressar. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, se você amplia a sua capacidade de absorver da vida, aquilo que você vai devolver para ela é diretamente proporcional. Então, a pessoa só devolve para a vida aquilo que ela entende que ela recebeu. Se ela não entender que ela recebeu, ela não vai devolver. Não tem como ela devolver uma coisa que ela não tomou consciência, né? Naturalmente, ela vai devolver o denso, porque a Terra vai cobrar isso dela, né? O denso você está sempre devolvendo, porque a Terra está te tirando, nem que você não queira, né? É o que a gente fala da pessoa entender. Muitas vezes a pessoa está dizendo assim, eu não estou enraizado. Você olha para ela, você está enraizado demais até, tem que tirar um pouco de raiz aí, tem que soltar um pouco da raiz. Mas não é essa raiz que dá sustentação, é a raiz que recebe da vida, que da Terra, né? Estou falando da vida, estou falando da Terra, estou falando da nossa condição planetária, né? Então, esse câmbio entre existir e não existir, eu penso que essa discussão passa por essa ideia de corpo. Para mim sempre foi claro isso, tanto que a minha pesquisa vital sempre foi essa, porque isso também foi uma questão para mim durante muito tempo, né? A minha questão durante muito tempo foi essa: como que eu produzo um estado de espírito além daquilo que eu já conheço no meu corpo? Isso foi sempre a minha questão de pesquisa pessoal, né? Porque tratava-se de uma questão no qual eu tinha dificuldade de lidar, né? Sempre tive muita mais facilidade de viver fora desse mundo aqui. Para mim é fácil viver fora desse mundo. Muito fácil viver fora do corpo. Muito fácil viver em outra dimensão. Muito fácil encontrar outras consciências de N tipo de consciência. Facílimo. Com o pé nas costas. Agora, o oposto, até uma determinada fase da minha vida, eu tinha uma grande dificuldade de estar aqui. Não porque eu queria não estar aqui. Eu nunca deixei de gostar de estar aqui. Eu queria morrer, eu queria, sei lá, o que acabar com a minha vida. Eu nunca tive isso. Mas o valor que se dá ao corpo, no sentido de. Isso para mim era uma grande questão. Era uma grande questão, né? E eu precisei, com as minhas ferramentas, a partir das perguntas que eu tinha em relação a mim, que não pode ser em relação aos outros, eu respondi isso ao longo da minha história, né? E a partir do momento que eu respondi, eu tenho outras questões que vêm a partir daí. Outras. Só que essas questões, nenhuma delas trava a minha possibilidade de não estar aqui, né? Essas questões garantem a possibilidade de eu estar aqui, porque elas me dão a possibilidade de querer viver ainda mais coisas nesse estado, nessa dimensão, porque eu sei que isso é espelho, uma coisa espelha a outra, mas eu não sou apegado a nada, absolutamente nada desse mundo, nem ao meu corpo, nem a nenhuma pessoa. E eu amo todas as pessoas, eu tenho relação com muitas pessoas, mas não sou apegado a nenhuma delas. Nenhuma delas. Vou dizer, eu não preciso delas? Claro que eu preciso de todas elas, porque elas são parte da minha rede humana, né? Mas para chegar nesse ponto, não estou falando que isso é modelo para ninguém, nem jamais vai ser. Eu precisei responder à agonia de viver num corpo. Para mim, eu precisei responder à agonia de viver num corpo, a agonia de ter uma consciência além desse corpo, que entende coisas muito além desse corpo, muito além dessa realidade, e me sentir restrito dentro de um corpo. Até os meus 20 e poucos anos, isso era
questionamento diário, né? Eu vou ter que achar, eu tenho que achar, eu tenho que achar, vou achar, eu vou achar, eu vou achar. E eu tinha certeza que eu acharia a resposta, para mim. Eu já achei essa resposta, faz tempo, né? Há muito tempo que eu achei essa resposta, né? E o prazer que eu tenho em trabalhar com as pessoas é olhar justamente também para isso, nelas. Olhar para a história de cada um e ver cada um nesse processo do seu jeito, né? Mas entender que existe uma grande agonia na maioria das pessoas em viver dentro do seu próprio corpo, né? Que se a gente pudesse abrir a cabeça da pessoa e botar dentro, dizer agora fecha e vai embora, seria fantástico, né? Mas a gente precisa de muito mais estudo, né? Eu digo continuamente para as pessoas: estude, te aprimora, estuda, vai pesquisar, vai te informar, não fica no beabá, vai além, né? Busca do jeito que puder, amplia a tua condição, pesquisa coisas, né? Vai buscar o que é melhor, sai da repetição, sai, né? Não aceita que a vida vai te impor, que a vida não vai te impor. Quem está te impondo é a tua própria percepção a percepção daquilo que você está recebendo, né? É a percepção daquilo que você está recebendo que está te bloqueando. É isso aqui. É o volume que está entrando e que você está entrando numa qualidade, numa efusão que você não tem as criaturinhas lá na porta, na portaria, para etiquetar o que está entrando. Ela entrou, tipo uma célula, né? A célula tem esse tarefeiro, né? Entrou tanto, entrou tanto, saiu tanto. E a pessoa tenta ser isso, mas não consegue, porque a vida está propiciando acontecer-se. A vida acontece-se. A vida está acontecendo-se todo o tempo, né? Então, trata-se da pessoa perceber o que ela está criando, né? Cotidianamente nessa coisa de se desprender de coisas que já não servem mais para ela, desistir de copiar alguém, que isso aí é uma das coisas fundamentais, né? Que muita gente acha que não tem, mas a pessoa tem dentro dela alguma matriz que veio familiar dela mesma, que ela está querendo mostrar para alguém alguma coisa, ela desistir disso, que isso não vai levar ela a lugar nenhum. Essas fidelidades familiares aí, mamãe, papai, vovó, vovô, sei lá, maninho, maninha, cachorrinho, sei lá quem, né? Isso aí só atrasa a pessoa, porque são contratos que não servem para nada mais, num dado momento. Às vezes serviu para você sobreviver, né? Como eu disse. Às vezes serviu para você dar conta, né? Se agarrar com as unhas ali aonde você podia. Mas depois que a crise passa, que aquele momento passa, isso vira bagagem, né? A única tarefa que você tem, fundamental, é viver a sua vida. Não existe tarefa mais brilhante do que essa, né? Mas viver a sua vida nessa pincelada, né? Nessa coisa de movimento, de índices, né? Pulsando todo o tempo.